O tema do nosso relato sobrenatural de hoje é a coisa que me fez correr. Lembrando de me seguir, compartilhar, republicar, colocar nos seus favoritos e também deixar muito like, muito comentário se gostaram do relato, se já passaram coisas parecidas. E não esqueçam, mando de vocês também, tanto nas redes vizinhas quanto nesta. Você pode estar mandando no privado, no direct, que eu vou estar lendo o relato de vocês e vamos lá. Pode me chamar de Raimundo. Até hoje eu não sei se aquilo foi sonho, espírito ou coisa que a gente não tem nome. Era uma sexta-feira, lua nova, eu fui pra mata sozinho, como sempre fazia no Maranhão. Levei minha espingarda, lanterna e uns pedaços de carne seca. A ideia era passar a noite numa árvore alta esperando caça. Escolhi uma gameleira velha, dessas que parecem ter alma. Subi e amarrei meu corpo com corda para não cair dormindo e fiquei ali escutando o silêncio. Por volta de 2 da manhã, o silêncio virou outra coisa. O vento parou, os bichos calaram e eu comecei a ouvir um som estranho. Não era passo de bicho, era como se um corpo seco arrastasse pelo chão. Sabe aquele som de galho quebrando devagar, igual a lenda? Era isso, mas vinha com um ritmo como se fosse alguém caminhando sem carne, só o osso e pele, muito estranho. Apontar a lanterna, nem deu tempo, ela apagou. E eu vi. E aí eu vi Joelma. Eu juro por tudo que é sagrado, tinha uma coisa passando por debaixo da árvore, magra, torta, com braços longos demais. A cabeça pendia para o lado, como se o pescoço tivesse quebrado. Não tinha rosto, só um buraco onde devia estar a cara. Eu congelei. Não conseguia gritar, não conseguia rezar, só senti o coração bater tão forte que parece que apagou. Desmaiei ali mesmo, agarrado no galho. Quando acordei, não sabia onde estava. A mata estava diferente, o ar parecia pesado, como se tivesse fumaça sem fogo. E aí começou uma voz no meu ouvido, sussurrando: corre, corre. Eu pulei da árvore e corri sem saber para onde. A mata parecia se fechar, as árvores se mexiam, a voz não parava: corre, corre. Era como se aquele estivesse atrás de mim, mas eu nunca vi, só sentia. O chão parecia se mover, o tempo não passava, a noite não acabava e eu corria e corria. Quando amanheceu, eu abri os olhos e Joelma, eu estava na copa da árvore mais alta da floresta. Lá em cima, onde nem macaco sobe, sem corda, sem escada, sem explicação. E lá embaixo a cidade inteira olhando, os bombeiros tentando me tirar, diziam que eu estava imóvel com os olhos arregalados, como se tivesse virado pedra. Eu não lembro de subir, não lembro de parar, só lembro da voz: corre, corre. Depois disso nunca mais entrei na mata, nunca mais dormi direito. Às vezes ficava com medo de escutar a voz. E às vezes ficava com medo de sombra onde não tinha. E quando alguém perguntava, eu só dizia que tinha coisa que a mata guardava e tem coisa que mora lá que ela não mostra, mas eu vi só uma vez. Porque eu não sei se foi sonho, se foi cansaço, eu sei que aquilo ainda tá lá, porque ninguém explica e nem eu como eu cheguei naquela árvore e o medo que eu estava sentindo para chegar lá. Apenas corri e não lembrei de mais nada, apenas aquela coisa me olhando antes de tudo. Corpo seco. Que relato. Meu amigo, que coragem passar a noite na mata, viu? Muita bravura mesmo. Deixe aqui nos comentários se vocês souberam, já ouviram algum relato, alguma história parecida e se já passaram por isso. Por isso também, muito comentário, muito like e mande o relato de vocês também. Aqui na rede vizinha que eu quero contar. Tinha algo estranho na cozinha, é o tema do nosso relato sobrenatural de hoje. Lembrando de me seguir, compartilhar, republicar, colocar nos seus favoritos, deixar aqui nos comentários o que vocês achou desse relato sobrenatural e mandar o de vocês também, tanto nas redes vizinhas quanto nessa rede aqui também, direct privado, que eu vou estar passando a história de vocês. E vamos...
Vamos chamá-la de Lúcia nesse relato, e a Lúcia nos conta assim: vou te contar a minha experiência. Eu morava num pequeno vilarejo do interior. Eu tinha meus 19 anos na época e fui morar numa casinha de taipa bem simples, mas era bom. Era uma vida calma, então numa bela noite, meu marido foi sair para a mata. Ele era caçador. Nesse lugar, os homens viviam de caça à noite. Então eu fui chamar a minha cunhada para dormir comigo. Estávamos eu, minha cunhada e minha filha, que era uma criança de 2 anos. A gente jantou e ficamos deitados. Ficamos conversando até tarde, até que de repente olhamos um clarão na cozinha. O fogo aceso, que era do fogareiro, estava saindo labaredas de fogo, como se alguém estivesse fazendo comida. As panelas começaram a cair no chão. Eram barulhos assustadores, como se alguma coisa estivesse arranhando com minha colher de tirar comida. Ficamos em pânico, sem coragem de ir ver o que era aquilo na cozinha. Então criei coragem, peguei minha filha no colo e saímos correndo. Fomos para a casa da minha tia. Era pertinho. Na época usamos lamparina para iluminar. Que eles usavam a lamparina à noite. Então meu marido chegou da caça. Contei para ele o ocorrido e ele foi imediatamente olhar a casa. E por incrível que parecia, estava tudo no mesmo lugar. Não tinha fogo aceso, nada. Tudo calmo. Eu fiquei assustada mais ainda. Se ouvi fogo aceso e barulhos na cozinha. Resumindo, saímos da casa porque eu senti presença muito maligna na casa o tempo todo. As pessoas às vezes não acreditam, mas existe sim. Eu sou testemunha desse acontecimento e outros mais. Realmente tem casa que eu já presenciei também, assim, ouvi barulho, ouvi andar, ouvi assim, rodear a casa inteira e tá aquela barulhada. E não é ninguém, e é sim uma coisa de louco mesmo. Quando acontece que você vai falar, as pessoas não vê vestígio, não vê nada. É incrível, muito bom. Se vocês gostou desse relato, deixa aqui nos comentários, curtir, dá bastante like e manda também o relato de vocês também pra gente estar contando aqui pra vocês. O tema sobre o nosso relato sobrenatural de hoje vai ser 2 relatos referentes a sonhos com entidades. Não esquece de me seguir, compartilhar, republicar, colocar nos seus favoritos e deixar muita curtida, muito comentário do que achou desses relatos daqui de hoje. Lembrando de mandar o relato de vocês, tanto na rede vizinha quanto aqui por direct privado, que eu vou estar contando a história de vocês e vamos lá. O primeiro relato é de uma colega, seguidora, ela não quis identificar e ela nos conta a sua história assim. Oi, no meu relato sobrenatural eu conto quando eu sonhei com uma entidade que eu não sabia da existência até sonhar com ele. Na época em que meu relato sobrenatural aconteceu, eu devia ter para a faixa dos 18 anos de idade. Alguns meses antes do Natal, eu estava frequentemente tendo sonhos sem sentidos com a entidade Zé Pilintra. Cheguei a ter o mesmo sonho 3 vezes, aonde eu estava em um corredor com vários comércios de barro e eu estava com uma parente minha que vê coisas. Eu estava junto com ele quando eu olhava para um canto específico e o Zé Pilintra estava lá me olhando. Não fazia mais nada além de me olhar fixamente. E na 4ª e última vez que tive o sonho com ele e eu consegui terminar o sonho. Simplesmente foi eu e a outra pessoa que estava comigo saindo de lá. Na noite da véspera de Natal de 2023, eu contei para o meu conhecido que estava no sonho comigo e ele me pediu para dar as características da entidade. E quando eu dei as características, ele me mostrou. E eu fiquei assustada,
Depois disso, nunca mais eu tive um sonho sobre isso, né? O que eu entendi é que realmente ele estava se apresentando, queria mostrar algo, queria que você começasse a entender ou provar que você teria alguma mediunidade a ser descoberta. Porque ele se apresentou mesmo sem você saber quem era. Então, praticamente, ele queria te mostrar algo importante, por isso que depois não apareceu mais. Este segundo relato, a pessoa também não quis se identificar e ela nos conta assim. Tudo começou na madrugada silenciosa de setembro. Eu havia dormido tarde, com mente inquieta. Sem saber exatamente porquê, lá por umas 3h17 da madrugada, acordei com o coração acelerado, como se tivesse corrido. O sonho ainda pulsava em mim. Uma figura encapuzada sem rosto, parada no meio de um campo enevoado. Ela não falava, mas eu sentia que me observava, não com olhos, mas com uma consciência que atravessava minha alma. No chão havia símbolos que eu nunca tinha visto, círculos entrelaçados, espirais e uma estrela de 8 pontas. Quando tentei me aproximar, a figura ergueu a mão e tudo escureceu. Acordei com a sensação de que algo havia sido interrompido. No dia seguinte, os sonhos voltaram, sempre com a mesma entidade, mas em cenários diferentes. Uma floresta com árvores retorcidas, uma escadaria infinita de pedra, um espelho que não refletia meu rosto, e em cada sonho eu sentia que estava sendo testada, como se houvesse uma mensagem tentando atravessar o véu do inconsciente. Comecei a anotar tudo, os símbolos, os gestos, os sons, havia um padrão. E então, no sexto sonho, a entidade finalmente falou, não com palavras, mas com uma vibração que ecoava dentro de mim. Durante o dia, comecei a pesquisar obsessivamente e descobri que os símbolos apareciam em culturas antigas, suméria, celta, até em manuscritos alquímicos. A estrela de 8 pontas era chamada de Estrela da Inanna, associada à deusa da guerra e do amor, e guardião dos portais entre mundos. Fui atrás de livros, fóruns, até entrei em contato com um grupo de estudos esotéricos. Uma mulher chamada Clara me respondeu. Quando descrevi os sonhos, ela ficou em silêncio por alguns segundos e disse: "Você está sendo chamada, isso não é comum, alguém está tentando te avisar." Na 8ª noite, o sonho mudou. Eu estava em uma sala circular com paredes cobertas por espelhos negros. A entidade estava lá, mas agora tinha olhos. Olhos que pareciam feitos de estrelas. Ela apontou para um dos espelhos e eu vi uma cena. Minha avó, que havia falecido há 12 anos, sentada em sua poltrona chorando. Acordei em lágrimas. Fui até o baú onde guardava coisas antigas da família e encontrei uma carta da minha avó, nunca aberta. Ela falava que sonhos que teve antes de morrer, ela falava sobre os sonhos que teve e sobre uma presença que a visitava e dizia que alguém da família dela teria o dom da escuta. Ela acreditava que era eu. Com a ajuda de Clara, entendi que a entidade era um guardião dos limiares, uma consciência ancestral que se manifesta em momentos de transição espiritual. Ela não era boa nem má, era um mensageiro e o aviso era claro. Eu estava ignorando minha intuição, meu chamado interior, como eu disse no outro relato, que pode ser isso também. A partir daquele dia comecei a meditar, a estudar mais profundamente os sonhos, a ouvir os sinais. Descobri que pessoas como eu, sensíveis ao mundo dos sonhos, são chamadas de viajantes do véu. Exatamente a palavra correta, viajantes do véu. Capazes de receber mensagens de planos sutis. Na última noite, a entidade apareceu pela última vez. Estava em um campo florido, sem neblina. Ela se aproximou, tocou minha testa e disse: "Agora você lembra, agora você escuta." Desde então, nunca mais sonhei com ela, mas a minha vida mudou. Passei a ajudar outras pessoas que têm sonhos estranhos, que sentem que algo está tentando se comunicar, e sempre digo, nem todo sonho é só um sonho, às vezes é um chamado. Leio as cartas, estou aprendendo muito sobre esotérico e quero mesmo ajudar outras pessoas. E com esse relato está ajudando também muitas pessoas, que eu tenho certeza.
Então deixa aqui nos comentários se vocês já tiveram sonhos, já passaram algo parecido. Deixa muito like se gostaram do relato e mande o de vocês também, que eu estou esperando.